Eu acho que esse movimento, Alan, ele é ruim para o Flamengo, mas eu quero te ouvir um pouco, não só em relação aos questionamentos que eu levantei aqui, mas em relação à reportagem, o que você achou? Vamos lá. Antes de eu começar, eu vou pegar o nosso queridíssimo Manuelzinho Pereira, né? Que ele cita uma coisa, e aí, Rafa, me parece matéria plantada para acalmar o ambiente para o título da Copa do Brasil. Duvido que o Sampaoli fique em 2024. Eu vou pedir para o Rafa não fechar a matéria, tá, Rafa? Nessa parte de baixo dessa matéria ele fala sobre alguns jogadores, sobre renovação, permanência ou não, e a gente vai falar depois, que é o próximo tema, para poder encerrar a live de hoje, que é do Davi Luiz e do Everton Ribeiro. Mas antes disso, vamos entender a importância dessa matéria do Diogo Dantas. Tá? E aí, não estou fazendo juízo de valor aqui, se a matéria é verdadeira ou se a matéria é falsa. Eu acho que, assim, só quem vai poder nos responder isso é o tempo. O tempo vai, talvez, trazer, né, uma visão mais clara do que essa matéria que foi escrita pelo Diogo Dantas, né? E se essa matéria ela tem laços de verdade ou não. Por que eu estou falando isso, galera? Porque assim como, e aí eu pensei, Rafa, tá? Assim como o Igor, que ele fala assim, ó, Landim tá certo. Demorou para fazer isso. Deixar na mão dos outros, dá nisso aí. Nesse ponto, eu tendo a concordar em partes com o grande Igor. Por que, Igor? Porque é o seguinte, se você tem um cargo de presidente e você tem uma pessoa ali que responde diretamente a você para fazer isso, o teu papel como gestor, como líder, é dar confiança para que essas coisas aconteçam. A partir do momento que você entende que as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, só tem um caminho a ser tomado. E que parece que esse caminho não quer ser feito, mas tudo bem, eu vou relevar. Porque isso coloca-se o Marco Braz, como os outros amigos colocaram aqui, ó. O Braz foi rifado. Ou seja, na Nordoc aqui botou aí, ó. Ou seja, Braz não serve para porra nenhuma. Então, esse é um caminho, tá? Que pode ser seguido, mas ele tem que ser seguido quando você decide ter uma ruptura total. Que não é o que me parece ser. Faz todo sentido. Eu sou um cara de chão de loja, eu trabalho com gestão de equipes, trabalho na área comercial a minha vida toda, não sou do ramo do petróleo, já trabalhei no mercado alimentício, no mercado óptico e no mercado de telecomunicações, mas eu entendo e sempre fui um cara de buscar as informações, de ter o diagnóstico mais perfeito possível para tomar as decisões. E nada melhor do que o chão de loja, e aí no caso dele, né, estar dentro do ninho do urubu para poder entender os reais acontecimentos. Porque todo mundo que conta um conto aumenta um ponto. Então, se você quer verdadeiramente entender o diagnóstico, como realizar um diagnóstico mais real possível, você tem que se fazer presente. Você tem que, in loco, entender os acontecimentos. Então, nesse ponto, é fundamental que o Landim esteja presente. Concordo em gênero, número e grau. Tem, sim, que realizar o diagnóstico da forma mais correta possível, entender aonde estão os focos do problema. É no elenco, é no departamento de futebol, é no senhor Sampaoli. Agora, isso traz responsabilidades. E essa matéria aí está tirando das costas do Marco Braz, que até hoje serve de escudo para o senhor Landim, a responsabilidade da Copa do Brasil, que é a única esperança que nos resta em 2023. Um ano repleto de fracassos. Um ano repleto de vexames. Vexame, sim, porque o Flamengo hoje detém um orçamento muito maior que os demais clubes. E esse orçamento possibilita que o Flamengo tenha uma matéria-prima muito superior aos demais. E a consequência disso é você conseguir entregar resultados melhores. E isso não aconteceu ao longo de todo 2023. O que eu quero trazer a vocês aqui, e para que vocês repensem, é o seguinte: essa matéria estando correta,
O Landim tira das costas do Braz agora, que sempre utiliza como escudo, e assume toda a responsabilidade. Inclusive pela manutenção. Porque até onde as informações nos chegam, foi escolha do senhor Landim, a vinda, né, do Sampaoli, e está sendo dele o posicionamento pela manutenção e permanência do Sampaoli. Estou falando ainda apenas de 2023, Rafa. Quando essa matéria traz que o Landim ainda não tem convicção ou certeza que o Sampaoli sairá ou não em 2024, me faz, sinceramente, Rafa, acreditar que o Diogo Dantas está completamente errado. E aí eu vou trazer os motivos, Rafa. Porque por mais que seja identificado, tá, dentro do Flamengo alguns focos ou alguns jogadores ali que não, né, permitem que o treinador faça o seu trabalho, gerem, né, algumas instabilidades frente ao elenco e tudo mais, entenda que todos os grupos políticos que apoiam o seu Landim estão pressionando ele com força pela saída do Sampaoli. E isso me faz acreditar, Rafa, 2024 é um ano de eleições dentro do clube de regata do Flamengo. E o presidente, que sabe que já tem um desafio gigante, escolher um sucessor, e seja ele qual for, já não agrada todas as alas políticas dentro do clube, que fique claro aqui, das opções que tem hoje, né? E aí eu repito para vocês que existem duas, o Duns ou o BAP, essas são as duas opções, tá? Não agrada várias das correntes políticas que hoje o apoiam. E aí, se ele quer, né, agrupar as correntes políticas, ele vai ter que ceder algumas coisas. Como se trata de um mano político, ele vai ter que fazer meio que o faz-me rir. E isso me leva a acreditar que a matéria do Diogo Dantas acaba não indo nessa linha de pensamento. Vou voltar aqui no Zona, parabenizar o Diogo Dantas, se isso se confirmar em 2024. Porque ele vai ter sido o primeiro a antecipar ou trazer tais fatos. Mas pelo que eu tenho de conhecimento, escuto dentro do clube, participo junto a alguns grupos de sócios proprietários e conselheiros do clube, entendo que a possibilidade da permanência do Sampaoli, ela é baixíssima, galera. Baixíssima. Então, só o futuro nos trará as respostas. Então, só estou dividindo, né, a parte, e aí, Rafa, se o que você se coloca contra, e eu entendo os motivos, se o trabalho dele é esse de diagnosticar, é porque ele perdeu a confiança no Marco Braz. Porque, teoricamente, o Marco Braz já deveria estar fazendo, e se ele tivesse confortável com o trabalho do Marco Braz, ele não estaria fazendo isso. Isso, geralmente, você faz quando você assume um trabalho. Igual eu fiz há 10 anos atrás. Fiquei uma semana na loja vestido de promotor para identificar, quando eu trabalhava em Campinas, os motivos da regional não entregar os números que eram compatíveis. Quem trabalhou comigo lá atrás lembra. Foi fundamental para eu entender os motivos. E aí eu ouvi de tudo que vocês possam imaginar. Aí tive que fazer mudança na regional. Trabalhei de segunda a quinta. Na sexta-feira me apresentei como gerente regional. Metade da galera que estava dentro de sala saiu. Porque já sabia que não ia ficar, né? Eu já sabia, já até me poupou o trabalho de ter que fazer as movimentações. Metade levantou e saiu. Enfim, a gente conseguiu voltar e fazer com que desse resultado na regional. Eu estou colocando isso aqui porque eu não conhecia ninguém. E aí eu fui entender o cenário para que eu pudesse formular um bom diagnóstico e dali construir o meu plano de ação. Talvez seja isso que o Landim esteja fazendo agora, Rafa, mas isso me faz acreditar que o Marco Braz está fora. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas para ele estar tomando as rédeas, tomando a frente, indo ao ninho, isso faz com que o Braz esteja ou sendo fritado ou caia em descrédito por completo se esse movimento aí... E aí, o que eu posso afirmar a vocês é: o Landim tem ido mais ao ninho. O Landim tem estado mais presente dentro do vestiário. Isso é verdade.